Olá, hoje nós vamos meditar no livro de Coríntios, a segunda carta, no capítulo 1, verso 3 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quero pensar na seguinte grande ideia: as adversidades são os meios graciosos que Deus usa para nos levar a uma maior dependência dele. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é a mais autobiográfica das epístolas de Paulo, contendo inúmeras referências às dificuldades que ele enfrentou durante o seu ministério. Paulo estava em Filipos quando escreveu a carta à igreja de Corinto. O verso 1, Paulo, ele diz que a carta é destinada aos irmãos em Corinto, bem como a todos os santos que se encontram em toda a Acaia, província romana que, juntamente com a Macedônia, formavam a Grécia. A cidade de Corinto era tão pervertida que a expressão coríntio era sinônimo de imoralidade. Lá havia um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor, com suas prostitutas cultuais. Havia também o templo dedicado a Apolo. Apolo é uma das principais divindades da mitologia greco-romana. E também no verso 2, ele prossegue desejando a graça e a paz de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus sobre todos os irmãos. Parece que eles estavam precisando de paz entre eles. Diferente de outras epístolas, nesta o apóstolo inicia falando de si mesmo e dos seus sofrimentos, bem como da graça de Deus que o sustentava. Paulo foi fundador dessa igreja, por isso ele tinha uma preocupação especial com ela e com todas as igrejas que ele havia fundado, pois havia um problema não resolvido em Corinto que envolvia a própria pessoa do apóstolo. É nesse contexto que Paulo escreve esta carta. Para Paulo, Deus sempre teve propósitos soberanos para o ser humano. Mesmo depois da queda, o seu propósito sempre foi de se relacionar e ter o homem em comunhão perfeita com ele. Mas com o advento da queda, da desobediência do ser humano, este relacionamento ficou manchado pelo pecado, houve separação e com isso os problemas surgiram. Neste sentido, Paulo apresenta 3 propósitos de Deus para o ser humano se relacionar e depender totalmente dele. O primeiro propósito, que está nos versículos iniciais que eu li, é de passarmos por sofrimentos ou tribulações.
Este propósito existe não porque Deus quis, este nunca foi o plano de Deus. O sofrimento, as tribulações existem como consequências da escolha humana lá no Éden. O que Deus faz é usá-los para o nosso bem. Paulo não tem por objetivo explicar a origem da tribulação. Ele parte do fato de que elas nos sobrevêm, como vieram a ele. Quando ele diz se somos atribulados, o se de Paulo significa quando a tribulação virá. Paulo mostra a finalidade que podemos dar às tribulações. Elas podem nos afundar em tristeza e desânimo, mas também podem nos fortalecer. Sua experiência foi que o seu sofrimento foi usado para abençoar aos coríntios. Paulo afirma que as tribulações vêm para todos. Paulo não ficou imune às tribulações. Suas tribulações ocorridas na província da Ásia, que hoje em dia é a Turquia, na parte da Europa, foram pessoais. Ele sofreu perigo de morte. Paulo teve que colocar em prática o que ele escreveu na primeira carta, em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, provados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus providenciou o escape, pelo menos naquele momento. Cerca de 11 anos depois, Paulo foi decapitado em Roma. Paulo não diz que as tribulações foram enviadas por Deus, mas foram transformadas por Deus, que faz todas as coisas convergirem para o bem daqueles que lhe amam. Muitas vezes, o propósito de Deus em nossas aflições é o de fazer com que deixemos de confiar na nossa própria força e nas nossas habilidades e passarmos a confiar mais totalmente nele que ressuscita os mortos. Se Deus pode dar vida a alguém que estava morto, certamente ele pode capacitar os crentes em suas fraquezas. Por isso, o sofrimento é um instrumento didático de Deus para nos educar, para nos aperfeiçoar, para nos tornarmos mais parecidos com a pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Nesta carta, Paulo abre o seu coração para aqueles irmãos da igreja de Coríntios, dizendo que seguir a Cristo implicava em receber exatamente o mesmo tratamento que Cristo havia recebido neste mundo. O que seria o tomar o cálice que ele tomou. Certa feita, o Senhor Jesus questionou 2 de seus discípulos, Tiago e João, se eles estariam dispostos a beber o cálice que ele beberia, se eles poderiam passar pelos mesmos sofrimentos que ele passaria, porque ambos estavam buscando posições ao lado do seu trono na glória celestial. Paulo chama aqui os seus sofrimentos de sofrimentos de Cristo. Sua identificação com Jesus é importante porque os falsos mestres estavam opondo-se a ele e causando confusão na igreja. O apóstolo Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existem certos sofrimentos pelos quais temos que passar simplesmente porque somos seguidores de Jesus. Como discípulos de Cristo, nós estamos envoltos nas mesmas situações que Jesus viveu. Quando entregamos as nossas vidas a Cristo, nos associamos a Ele, continuamos a viver a sua vida e seus ensinamentos, somos parte dele. Há uma unidade, uma aliança, não tem como separar-nos de Cristo, é como um casamento.
Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Devemos viver ou andar do mesmo modo que o Senhor Jesus viveu. O texto lá de Efésios 4:1 diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Vivemos para a glória de Deus. Jesus disse, eu não procuro a minha própria glória, lá em João 8:50. Então eu pergunto, em meio ao sofrimento que você tem vivido neste momento de pandemia, você tem vivido para a glória de Deus? Se comporta, tem atitudes como alguém que glorifica a Deus em todas as coisas, reconhece que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias? Paulo, sim. É interessante que Paulo menciona seus sofrimentos apenas como fatos. Não existe nele nenhum traço de autopiedade do tipo, coitadinho de mim, que estou padecendo um sofrimento de morte. Ele usa o seu sofrimento para confortar, estimular outros a prosseguirem, a confiar em Deus, e não para terem dó dele, porque ele era grato a Deus por ter sido salvo, por ter sido alcançado por Cristo Jesus. É justamente este o próximo propósito de Deus para o ser humano, é de gratidão pelo consolo. Paulo expressa essa gratidão pelo conforto que ele havia recebido de Deus através da igreja de Corinto. Paulo garante que a consolação vem dos sofrimentos de Cristo, isto é, vem da cruz de Cristo, vem de Deus. O verso 4, ele diz, é Ele quem nos conforta, é Deus quem nos conforta. Este é um privilégio que somente aquele que já entregou a sua vida a Cristo possui. Por mais intenso que seja o sofrimento, a graça de Deus será sempre proporcionalmente maior. Deus não nos protege das situações difíceis, impedindo as mesmas de nos alcançarem, mas Ele nos concede graça suficiente para triunfarmos no meio delas. A palavra consolação aqui significa exortação, encorajamento, ânimo. Paulo faz uso dessas palavras e suas variantes 8 vezes, do verso 3 até o verso 7. Esse é o propósito do Evangelho. Fazemos parte da família de Deus, somos irmãos, por isso devemos estimular uns aos outros na fé. Deus não só consola os seus filhos, mas também os torna consoladores. O consolo que Deus nos concede passa a ser um dom que podemos oferecer a outras pessoas. Você já deve ter ido visitar alguém e saiu de lá e disse, fui para consolar e acabei sendo consolado. Paulo, ao ser atribulado e consolado, aprendeu também a consolar. Sua esperança é que os seus leitores, os coríntios, e nós também, aprenderíamos com os sofrimentos dele e com os seus próprios, e aprendendo se tornariam consoladores como ele se tornou. Aqui no capítulo 7, no verso 6 da segunda carta, diz que Deus consola os abatidos, algo que ele mesmo experimentou, e que essa consolação é eterna. Deus nos consola em todas as tribulações, não importa a sua origem, até mesmo diante das tribulações que nós provocamos com os nossos pecados. Deus nos traz consolo e nos fortalece. Paulo via a soberania ou a soberana mão de Deus e seu bom propósito em tudo o que acontecia com ele, tanto nos acontecimentos que ele trouxe aflição,
como naqueles que lhe trouxe consolo. Isso se chama maturidade espiritual. É assim que você vive, com um coração grato ao Senhor pelo consolo recebido dele? Você procura consolar outros? Deveria. O apóstolo Paulo faz uma lista em Romanos 8, do verso 33 até o 36. Ele vai falar sobre as muitas dificuldades a que nós estamos sujeitos. Mas ele termina a lista com estas palavras: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. As orações dos coríntios contribuíram para o sustento de Paulo no ministério. Ele era grato por tudo isso, pelo sustento, pelo conforto, pelo grande amor de Deus. É justamente esse o próximo propósito de Deus para o ser humano. É da confiança na esperança e na oração. No verso de número 7, Paulo escreve aos coríntios que dizendo, tanto ele como Timóteo tinham esperança de vê-los transformados e consolados em meio aos sofrimentos. A nossa esperança acerca de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Esta esperança se dá porque todos os que tomam parte nas aflições de Cristo têm certeza da recompensa eterna. Enquanto Paulo confiava no Senhor e os cristãos de Coríntios oravam, Deus o libertou, verso de número 10. O ensino aqui é que devemos orar uns pelos outros para que sejam dadas graças a Deus. As respostas às orações sempre devem ser seguidas de louvor público, porque Deus merece a nossa adoração. Paulo esperava que os seus irmãos em Corinto orassem por ele, para que Deus o livrasse da morte. Confiar em Deus é um exercício de entrega. Entrega é o reconhecimento de incapacidade. Por isso, resistimos em entregar nossos problemas para Deus. Entregar é renunciar ao controle. Eu quero confiar em Deus e ao mesmo tempo manter o controle das coisas. Quando estamos no controle, não temos como orar. Orar é entregar. Não dá para ter o controle e orar ao mesmo tempo. Confiar em Deus é um exercício de aprendizagem. Neste exercício, precisamos fazer como o salmista, lá no Salmo 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista toma uma decisão de confiar no Senhor. Confiar em Deus é também um exercício de fé. Fé, apesar de uma palavra pequena, o seu exercício não é algo fácil. Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É crer no que não vemos. Quando o apóstolo Paulo afirma que o justo vive pela fé, ele faz uma citação de Abacuque 2:4, para dizer que somos justificados pela fé em Cristo como Salvador. Ele crê na fé salvadora e que somos sustentados por ela. Paulo, no verso 8, escreveu que os seus sofrimentos foram tão grandes que ele chegou a perder a esperança. Isto nada mais, nada menos foi uma cilada de Satanás, uma tentação para Paulo perder a esperança. Quantos de nós já não passamos por esta experiência? Paulo, no entanto, viu que Deus providenciou o escape. E você? O que você tem feito da sua fé nesse tempo de pandemia? Ela tem crescido ou tem sido como um crente bule de pouca fé? Tem confiado no Senhor? Tem esperado nele? Tem orado mais? Foi isso que Paulo fez. Ele buscou a Deus e procurou depender mais dele. Lá no início,
eu citei a grande ideia da mensagem. As adversidades são os meios graciosos que Deus usa para nos levar a uma maior dependência dele. Graças a Deus pelas adversidades, pois através delas Deus mostra as nossas limitações e nos ajuda a voltarmos para Ele em oração e dependência, reconhecendo que não houve ninguém na história da humanidade que sofreu mais do que a pessoa do Senhor Jesus. Jesus sofreu ao levar sobre si os nossos pecados, o justo pelo injusto. Os que seguem a Cristo também experimentarão o mesmo sofrimento em prol do reino, mas receberão uma recompensa, um peso eterno de glória muito excelente, como diz no capítulo 4 desta segunda carta, a partir do verso 17 até o verso 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Embora Paulo tenha passado por muitos sofrimentos, a sua perspectiva era eterna, era de esperança. Por isso ele não desanimava, por isso ele comparava todo o sofrimento do tempo presente com a eternidade, com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o obedecem. Meu desejo é que você entenda que o sofrimento, as tribulações são meios graciosos de Deus para você se achegar mais à presença dele. Que Deus vos abençoe. Amém.